se o PDF foi no grupo. Foi. Nossa, que raiva isso aqui. Bom, vamos começar. Tem pouca gente, mas vamos começar, né? O pessoal fica um pouco desanimado com pouca gente, viu? Não que não seja importante cada um que vem, mas é melhor ter mais gente. Por favor, se identifiquem no chat, até quem estava na aula anterior. Eu vou falar sobre o princípio da casa dos pombos. Se n mais 1 pombos são colocados em n casa de pombos, então pelo menos uma casa deverá conter 2 pombos. Vamos entender esse princípio de uma forma muito óbvia. Eu tenho aqui 2 casinhas de pombo, certo? E eu sou péssimo dizer isso de pombo. Olha meu pombo. Olha que beleza, meu pombo. Eu sou um desenhista nato para desenhar pombo, tá? Então, meus pombos estão perfeitos. Não tem nem asa o pombo. Vamos fazer uma asa. Certo? Então, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho 2 casinhas e eu tenho 3 pombos, esse pombo vem para essa casinha. Esse pombo até pode entrar naquela casinha ali, mas ele pode ir para uma casa diferente. Esse terceiro não vai ter opção. Ele vai ter que entrar numa casa que já tem pombo, certo? Então, o princípio da casa dos pombos, ele fala que se você tem um pombo a mais que casinha, numa casinha vai ter 2 pombos a mais, certo? Então, parece quando a gente fala isso aqui, as pessoas acham que você está brincando com elas. Mas o princípio da casa dos pombos, é uma piada, professor. O senhor não está falando sério. Até por isso, alguns chamam de princípio das gavetas. Tá? Em lugar de pombo, eles falam em meia. Em lugar de casinha, eles falam em lugar de casinha, eles falam em gaveta. Então, em gaveta? Não. Eu não sei. Pombo e casinha é mais fácil de entender, tá? O princípio da casa dos pombos. Mas o princípio das gavetas é o seguinte. Eu tenho só 2 cores de meia. Eu tenho só 2 cores de meia. Eu tenho só meia preta. Eu só tenho meia preta. Elas estão... Isso aqui são meias, tá? Não é bolinha, não, tá? E eu tenho só meia branca, vermelha. Preta e vermelha. Tá à noite e eu vou lá pegar na gaveta e eu quero um par. E eu não quero vestir uma meia vermelha e uma preta. Quantas meias eu tenho que pegar para ter certeza que eu peguei um par de qualquer cor? Como eu tenho 2 cores, eu tenho que pegar 3 meias. Se eu pegar 3 meias, eu tenho certeza absoluta que 2 dessas meias são da mesma cor. Se eu não fizer questão de cor, eu posso pegar 2 lá e acabou. Agora, se eu também tiver meias azuis, tá? Se eu tiver meias azuis, eu vou precisar pegar 3 pares. Se eu tiver um azar danado, eu pego uma de cada cor, mais 4 meias na gaveta, para garantir que eu tenho um par de meias da mesma cor. Por isso que isso chama o princípio das gavetas, ou o princípio da casa dos pombos, ou, para quem gosta de nomes chiques, o princípio não sei falar isso aqui, de Chile, sei lá se escreve assim também, pouco importa. Princípio das casas dos pombos, ou PCP. Só que a gente vai falar hoje do princípio generalizado. Mas para isso vamos fazer alguns exercícios do princípio da casa dos pombos normal, tá? Quem chegou depois, por favor, se identifique no chat, como a Mayara acabou de fazer, tá? Olha ali. Num pombal tem 100 casas. 100 casas no pombal. Quantas pombas eu preciso ter no pombal para que haja pelo menos 2 pombas na mesma casinha? Se tem 100 casas, para ter 2 pombas na mesma casinha, tem que ter 100 mais 1, 101 pombas.
Se tiver duas pombas, pode ser que elas estejam no frio e elas entram na mesma casinha, né? As duas estão com frio, uma fica lá do lado da outra, encolhidinha. Sim, pode ser que elas estejam até 3 na mesma casa. Mas a única forma de eu ter certeza absoluta e falar tem 2 pombas naquela casa se eu tiver 100 mais 1, 101 pombas, certo? Então, esse é o princípio da casa dos pombos. É bem simples, tá? Então, tem muitos problemas, a gente vai ver, que usa essa ideia. Vamos lá. Qual o mínimo de pessoas que preciso ter para afirmar com certeza que 2 delas fazem aniversário no mesmo mês? Olha, teve o Big Brother esse tempo atrás, tá? No Big Brother tinha 20 pessoas. Eu posso garantir que 2 delas nasceram no mesmo mês. Garanto. 2 Big Brother nasceram no mesmo mês. Pode ter até mais, mas pelo menos 2 nasceram. Como é que eu sei isso? O mínimo de pessoas para eu ter certeza é 12, que são 12 meses, mais 13. Se tivesse 13 brothers, eu tenho certeza que 2 nasceram no mesmo mês. Aliás, se tiver 5, é muito provável que 2 nasceram no mesmo mês, certo? Aqui na sala tem 7 alunos assistindo, é muito pouco, né? Desses 7 alunos assistindo, é muito provável que 2 de vocês tenham nascido no mesmo mês. Mas não dá para garantir. Para garantir 100%, é só se tiver 13. Aliás, tem uma coisa muito interessante de coincidência de aniversário, que se tiver 23 pessoas numa sala, você tem mais de 50% de chance de ter 2 que fazem aniversário no mesmo dia do ano. Então, se tivesse 23 pessoas aqui, era mais fácil ter uma dupla que fizesse aniversário no mesmo dia do que não, tá? Isso é uma coisa interessante. A Paula perguntou, alguém de maio. Ter 2 pessoas de maio é muito mais difícil. O que eu não posso escolher um mês e ter certeza que tem 2. Agora, um mês qualquer eu ter 2 é muito provável, tá? A gente não vai fazer isso para a gente não distrair, se vocês quiserem até podem falar aí, mas é assim, igual, por exemplo, na sala de aula que a Paula estuda tem 40 alunos. É muito provável que na sala de aula que a Paula estuda tenha 2 pessoas que fazem aniversário no mesmo dia. Eu consigo até olhar aqui, Paula, porque eu sou supervisor da escola da Paula e eu tenho as datas de aniversário. Então, se eu pegar a sala da Paula e começar a vasculhar, eu vou achar facilmente um casal que faz aniversário, uma dupla que faz aniversário no mesmo dia. Bom, facilmente não, né? Porque eu teria que estar com os aniversários no mesmo dia. Mas isso não é muito fácil, difícil de acontecer, tá? Mas falar que num determinado dia, aí é muito mais complicado, tá bom? Então vamos lá. Em uma gaveta tem 7 cores de meia. Qual o número mínimo de meia que preciso tirar para garantir que um par de meia seja a mesma cor? 7 mais 1, 8. Tem que ter 8. Certo? Conseguiram entender isso aqui? Muito fácil, né? Muito fácil e cai nas provas, como vocês vão ver daqui a pouco. Tem uma questão de princípio da casa dos pombos na OMU, eu não sei se é nível alfa ou beta. E essa aqui é da OMU, desculpa, tá desalinhada, tá? Em uma caixa tem 5 bolas vermelhas, 7 bolas azuis e 10 bolas amarelas. Qual o mínimo de bolas que deve ser retiradas da caixa para garantir que 2 bolas retiradas tenham cores diferentes? Veja bem, eu quero ter certeza que 2 bolas que eu vou tirar dessa caixa tenham cor diferente. Isso aqui não é o princípio da casa dos pombos, porque é o seguinte, ou 2 bolas retiradas tenham cor diferente. Não é o princípio da casa dos pombos. Por quê? Eu tenho que trabalhar na pior das hipóteses quando eu quero garantir alguma coisa. São 10 bolas amarelas. 10 bolas amarelas. Eu posso ter um baita azar e tirar as 10 bolas amarelas.
Eu não tenho duas bolas com cor diferente, concorda? É muito difícil eu ir tirando bola amarela, 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 amarela. Mas eu posso ter esse azar. Eu tirei as 10 primeiras bolas e as 10 bolas eram amarelas. Mas a próxima que eu for tirar, se eu tirei as 10 bolas amarelas, eu posso ter certeza que ela é de outra cor. Ah, Otávio, mas eu posso tirar 5 bolas vermelhas e aí não é 5 mais 1, 6? Bom, mas se eu posso... Isso aqui é se você tiver sorte. Eu tô falando, quando eu falo garantir que, eu quero analisar a pior das hipóteses. Isso caiu na OMU, terceira fase, tá? Alguma pergunta a respeito disso? Deu para entender? Agora eu quero garantir que duas dessas bolas têm a mesma cor. Aí é o princípio da casa dos pombos. Eu tenho 3 cores de bola. Se eu tirei uma vermelha, a outra é azul e a outra é amarela, a próxima é de cor repetida. Então, 3 mais 1, 4. Aqui sim, é o princípio da casa dos pombos. Questão da Olimpíada da Unicamp. 17, Mariana? Não, 4. Não entendi 17. Mas por que esse primeiro não é? Não é o quê? Princípio da casa dos pombos? Então, porque é o seguinte, não é o princípio da casa dos pombos, porque eu tenho que tirar... É o princípio da casa dos pombos, é verdade, é o princípio da casa dos pombos. Mas é assim, é verdade, é complicado. Você tem razão, Paula, você tem razão. Agora, olha a letra C. Sejam retiradas pelo menos uma bola de cada cor. Então aí a história é diferente. Eu quero a pior das hipóteses para eu tirar pelo menos uma bola de cada cor. Eu posso tirar as 10 bolas amarelas e não tirar mais nenhuma outra bola, né? Então, não tirei pelo menos de uma outra cor. Aí eu posso tirar as 7 bolas azuis e eu não tirei nenhuma bola vermelha ainda. A próxima que eu tirar é obrigatoriamente vermelha. Aí eu tenho uma bola de cada cor: amarela, azul e vermelho. Então eu tenho que tirar 18 bolas para garantir que tem pelo menos uma bola de cada cor. É até difícil explicar. Na letra B aí, mas se tirar 4, mas e se for 4 tudo amarelo? Mas aí já deu certo tirando 2 bolas. Porque aqui eu quero que 2 bolas sejam da mesma cor. Se eu tirei primeira amarela, segunda amarela, opa, tá resolvido. Entendeu? E aqui eu quero analisar a pior das hipóteses. Pode ser, ó, que a letra A, com 2 bolas, resolveu. Primeira bola é azul, primeira bola vermelha, acabou. Aliás, a letra A é mais provável que dê certo de primeira do que eu preciso tirar 3. Tá? Não tá falando de probabilidade. Tá falando do, sabe, o cara azarado. Aquele cara azarado. Sabe? O princípio da casa dos pombos tem a ver de você estar andando na rua e a pomba cagar na tua cabeça. Porque é pouca probabilidade, entendeu? Isso acontecer. Então você está analisando qual que é a pior probabilidade. Tá? A pior probabilidade é essa aí, 11. Você tem um azar. Amarela, 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 amarela. Você vai ficando de saco cheio, entendeu? Amarela, amarela, amarela. Igual os votos da Ariadna no No Limite. Ariadna, tadinha. Fiquei com dó. Tiraram da Iris, não, agora. Certo? Então vamos passar para a próxima. Essa é muito legal. É do livro do Fomin, tá? Esse é o livro do Fomin. Muitos alunos ganharam esse livro. Quem fazia o PIC ganhava esse livro antigamente. A capa não era dura, né? Mas ganhava esse livro. Não sei se algum de vocês tem. Esse é o Círculos de Matemática. E tem também o Círculo de Matemática de Moscou. É feito na época da União Soviética. Vamos lá. Uma floresta tem 1 milhão de pinheiros. Sabe-se que nenhum pinheiro tem mais de 600 mil espinhos. Mostre que pelo menos 2 pinheiros da floresta
tem que ter o mesmo número de espinhos. Imagine que tem um pinheiro que tem um espinho só, outro que tem 2, outro que tem 3, outro que tem 4, outro que tem 5, outro que tem 6, até 600 mil. Bastava eu ter 600 mil mais um, ou talvez mais 2, se você considerar o zero. Se tivesse mais de 600 mil pinheiros, já estava resolvido o problema. Porque 600 mil é menor que 1 milhão. Isso prova que 2, porque é o seguinte, vamos supor, você vai numerando os pinheiros, tá? Você está lá na Amazônia, encarnou um devastador ambiental e vai marcando os pinheiros. Apesar que a Amazônia não tem pinheiro, mas tudo bem. 1, 2, 3, e vai marcando até 600 mil. Quando chegar nos 600 mil, você vai ter que marcar mais um. E esse mais um é repetido. Aqui, se eu analisar, os pinheiros são as casas e os espinhos são os pombos, certo? Esse tipo de problema, ela cai mais ou menos desse jeito em algumas Olimpíadas. Só que aí é um pouco mais sofisticado, é o princípio generalizado. Vou pular essa aqui, porque senão vai ficar muito cansativo. Essa aqui é legal. Dado 12 números inteiros, mostre que é possível escolher 2 deles de modo que sua diferença seja divisível por 5. Então, veja, eu tenho 12 números inteiros. Se eu posso escolher 2 deles, que a diferença seja divisível por 11. Veja, é 12 inteiros quaisquer, tá? Se eu tiver 12 inteiros quaisquer, eu vou ter 2 deles que a diferença será 11. Por quê? Se eu pegar esses 12 inteiros, quantos restos eu tenho possível da divisão por 11? Então, os restos possíveis da divisão por 11. Os restos possíveis da divisão por 11, daria até para usar congruência aqui. É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Concorda? Só que eu quero 12 inteiros. 2 deles, a diferença é divisível por 11. Se a diferença de 2 números que tem resto igual, por exemplo, um número dividido por 11 dá resto 9. Ou seja, ele é da forma 11k mais 9. O outro número também dá resto 9. Se eu subtrair esses números que dão resto 9, o que vai acontecer? Vai dar um número divisível por 11. Então, basta que 2 desses números tenham o mesmo resto para que a divisão seja divisível por 11. Ou seja, se eu tenho 12 inteiros, se eu transformar naquela aritmética módulo 11, eu vou ter 11 números e um que tem que obrigatoriamente ser equivalente a outros, tá? Em aritmética modular. Não sei se eu consegui explicar bem isso aqui. Acho que a explicação ficou horrível. Deixa eu tentar explicar com 3 para vocês entenderem. Eu vou provar agora, fazer esse mesmo exercício com dados 4 inteiros, prove que 2 são divisíveis por 3. Fala o número inteiro no chat, alguém. Fala o número inteiro aí, Mariana. Fala o número aí, Paula, Maiara, quem quiser. 5. Fala outro. 8. Fala outro. 9 e 7. Eu posso garantir que a diferença de 2 deles é divisível por 3. Se eu tenho 4 números, 2 deles são divisíveis por 3. Eu podia comparar eles 2 a 2 até perceber. 5 menos 8, 5 menos 9, 5 menos 7. 8 menos 9, 8 menos 7, 9 menos 7. E mostrar que um desses números aqui, o resto é divisível por 3. Mas vamos entender. 5, qual é o resto da divisão de 5 por 3? É 2, concorda? O resto da divisão de 5 é 2. O resto da divisão
de 8 por 3 é 2 também, porque é 6 mais 2. O resto da divisão de 9 por 3 é 0. E o resto da divisão de 7 por 3 é 1. Olha aqui, ó. 5 dividido por 3 dá 1, sobra 2. 8 dividido por 3 dá 2, sobra 2. 9 dividido por 3 dá 3, sobra 0. 7 dividido por 3 dá 2, sobra 1. Então, se eu pegar esses dois que tem o mesmo resto e subtrair, o que vai acontecer? 8 menos 5 é 3, que é múltiplo de 3. Claro que isso acontece. Por que isso acontece? Porque 8 é o múltiplo de 3 mais 2. E 5 é o múltiplo de 3 mais 2. Na hora que eu for subtrair, eu vou cancelar esses dois e eu vou ter 3 vezes um número K, certo? Então eu poderia colocar, se eu pegar só os restos, eu vou ter 2 restos repetidos. Por que isso é o princípio da casa dos pombos? Porque se eu tenho 12 inteiros, eu tenho 2 deles que têm o mesmo resto da divisão por 11, tá? Então, se eu colocar 12 inteiros e for calculando, igual eu fiz com 3, e achando os restos, 2 deles vão ter o mesmo resto. Se eu subtrair 2 números com o mesmo resto, vai ser divisível por 11. Deu para entender esse 4? Esse 4 é uma questão manjada que cai em prova. Alguma pergunta? Paulo, você que gosta, você que não tem muita vergonha para perguntar, Maiara, se quiser pode perguntar. Bom, então vamos lá. Olha esse aqui. A cidade de Leningrado. Leningrado é foda, né? Vamos ver se vocês são bons em geografia. Como chama hoje Leningrado? Vamos ver se vocês sabem como que chama. Leningrado é a segunda maior cidade da Rússia. Ela fica na região norte da Rússia. Vamos ver se alguém é bom em geografia. Bom, Leningrado é a cidade de São Petersburgo, tá? Cidade de São Petersburgo é Leningrado. Ela já teve um outro nome, acho que era Petrogrado. Por que Leningrado? Em homenagem ao líder da Revolução Russa de 1917, Vladimir Lenin. Então, por isso que era Leningrado. Como acabou a União Soviética e mudou o regime, virou São Petersburgo. Isso virou faz pouco tempo, 1991. Não foi num passado remoto. Então, a cidade de Leningrado, que é da época da Rússia, da União Soviética, né, tem 5 milhões de habitantes. Sabendo que nenhuma pessoa tem mais de 1 milhão de cabelos de cabeça, mostre que pelo menos 2 habitantes têm que ter o mesmo número de cabelos em sua cabeça. Tem gente que fala assim, tem 2 careca, né? Eu não sou totalmente careca, mas eu tenho menos cabelo do que o normal. Se eu contar meus fios de cabelo, tem que dar menos de 1 milhão. Eu não sei quantos fios de cabelo a gente tem, não, tá? Nunca parei para contar. Acho que nenhum de vocês. Então, a cidade de Leningrado tem 5 milhões de habitantes. Sabendo que nenhuma pessoa tem mais de 1 milhão de cabelo, mostra que pelo menos 2 habitantes têm que ter o mesmo número de cabelo na cabeça. Vamos supor que tem um habitante com cabelo, outro habitante com 2 fios de cabelo, outro habitante com 3 fios de cabelo, um outro habitante com 4 fios de cabelo, um outro habitante com 5 fios de cabelo, ou o Cebolinha, por exemplo, tem 5 fios de cabelo. E aí você vai contando os fios de cabelo, até chegar em 1 milhão. A pessoa, 1 milhão e 1 vai ter um número repetido de cabelo. Então, 1 milhão e 1 é menor que 5 milhões. Então, está provado que em Leningrado tem pelo menos 2 pessoas, tinha, né, com o mesmo fio de cabelo na cabeça. Tá certo? Então, isso é um exercício de matemática, tá? E é um exercício de uma matemática pouco comum. Esse problema é bem clássico. Passar para frente. Esse aqui, em homenagem a Maiara, que me falou sobre isso quarta-feira. São escolhidos 5 pontos ao acaso sobre a superfície de um quadrado de lado 2. Mostre que pelo menos um dos segmentos determinado por 2 desses pontos
tem comprimento no máximo igual a raiz de 2. Vamos usar o nosso amiguinho GeoGebra. GeoGebra é nosso amiguinho, ele acompanhou nós a semana inteira, né? A Paula já deve ter aprendido GeoGebra só de osmose, né, Paula? Você está a semana inteira aí vendo o GeoGebra. Espera aí, pessoal. Só do quê? Cortou aqui. Só de osmose. Só de ficar olhando já foi entrando no seu entendimento. Pessoal, deu uma travada. Ah, é verdade. GeoGebra, peraí. Travou, tá? Ó, usado por mais de 100 milhões de alunos de professores no mundo. O GeoGebra, eu falo dele, porque o GeoGebra, ele é de graça, tá, pessoal? E eu sou muito adepto das coisas livres e gratuitas. Eu sou um entusiasta do software livre. Acho que por isso que os caras que... Eu já cheguei a pensar o seguinte, em cobrar pelo meu curso, porque aí lotava de aluno. Se eu cobrasse, eu podia dar um curso pior, porque aí o aluno vinha. Tô brincando, mas é a pura verdade. O pessoal paga por muita porcaria por aí, que não aprende nada e que não passa em nada. Vamos fazer o que eu tô falando? Eu tenho um quadrado de lado... É lado 1 ou lado 2? Um quadrado de lado 2. Vamos desenhar esse quadrado de lado 2 aqui. Tá? Eu vou sumir com os eixos, porque o eixo não interessa. Tá? E vamos fazer um quadrado de lado 2. Vamos por 4 pontinhos ali. 1. O 2 aqui Eu vou fazer um quadrado de lado 2. Tá? Então, vamos fazer um quadrado de lado 2 ali. Então, polígono ABCD. Certo? O que deu errado? Acho que eu pus acento, não pode? Fiz de errado. O que é isso? Não estou entendendo o que aconteceu, viu, pessoal? Ver se está certo. Eu nunca vi isso acontecer. Polígono A, B. Agora deu. Esse é o polígono, tá? Eu vou apagar o rótulo aqui. Presta atenção, Mayara, que você vai gostar. Vai gostar em tua homenagem. Veja, vocês sabem que raiz de 2 é igual a 1,4, né? Vocês conseguem enxergar... eu vou fazer segmentos ligando esses pontos. Não vai ser muito fácil explicar isso não, tá? Usando o GeoGebra. Eu achei que ia aparecer, mas vamos lá. Eu vou fazer todos os segmentos ligando todos os pontos. São 15, né? Todos ligando em todos. Desenhei todos os pontos, certo? Queria sumir com os rótulos. Agora é o seguinte. Eu posso garantir que tem pelo menos um segmento que meça mais do que raiz de 2. Olha ali, o segmento L, que liga o ponto E até o ponto I, tem mais de raiz de 2, certo? Por mais que eu arraste esses pontos, tá? Por mais que eu arraste esses pontos, em qualquer circunstância, olha a medida dos pontos aí. Eu nunca vou conseguir fazer com que todos tenham menos de 1,4. Olha, eu posso tentar afastar todos eles, tá? Eu posso garantir que eu vou ter pelo menos 2 que vão estar a mais próximos que 0,4. Olha o que eu fiz aqui, ó. Todos eles estão
a uma distância maior ou menor do que 2,4. Por que eu posso provar que isso é verdade? Por mais que eu arraste esses pontos, eu posso ter sempre certeza que a distância entre dois deles, pelo menos dois, vai ser menor do que 1,4. O que eu fiz não adiantou nada. Vamos fazer no papel, porque vocês vão entender o que eu quero fazer. Espera aí. Ó, escolhido 5 pontos ao acaso sobre a superfície de quadrado de lado 2. Mostre que pelo menos um dos segmentos de comprimento tem, no máximo, igual a raiz de 2. Ou seja, pelo menos um segmento que eu desenhar aqui vai ter mais de raiz de 2. É impossível eu desenhar 4 pontos dentro dessa figura de que todos tenham segmento menor que raiz de 2. Um deles tem que ter segmento maior que raiz de 2. Sabe por quê, Mayara? Ó, sempre, independente do jeito que eu organizar isso aqui, eu posso garantir que vai ter 2 segmentos que a distância deles vai ser maior, vai ser menor que raiz de 2. Certo? Menor ou igual a raiz de 2. Olha aqui, ó. Qual desse é menor ou igual a raiz de 2? Tem o G é menor que a raiz de 2, e o M é menor que a raiz de 2. Independente do jeito que eu organizar, olha aqui, ó. O M e o N é exatamente a raiz de 2. Olha ali, ó. M é 1,4142, 1,4142. Eu tenho 4 segmentos que medem 1,4142. Aqui eu tenho um tanto, tá? Eu posso garantir que é impossível colocar todos eles a uma diferença superior à raiz de 2. Olha, o E e o G tá uma diferença raiz de 2. Tem a ver com isso. Vamos entender o seguinte. Vamos fazer 4 regiões aqui do plano. 4 regiões do plano. Eu vou ter que colocar 5 pontos. O primeiro ponto eu ponho aqui. O segundo ponto eu ponho aqui, de modo que fique a mais de raiz de 2 do outro. O terceiro ponto eu ponho aqui, de modo que fique a mais de raiz de 2 dos dois. E esse ponto eu ponho que fique a mais de raiz de 2 dos dois. Vocês entenderam que esses 4 pontos estão uma distância de mais de raiz de 2 sobre eles? O que é raiz de 2? Esse triângulo aqui, esse quadrado, ele tem uma diagonal, como ele é 1 por 1, ele tem uma diagonal que mede a raiz de 2. Então, todos os pontos aqui dentro estão, no máximo, na pior das hipóteses, você quer 2 pessoas, elas vão brigar, você não quer que brigue, você põe uma em cada canto, porque é a maior distância possível que esses 2 pontos estão. Então, se aqui medir 1 e aqui medir 1, raiz de 2 é a maior distância possível. Se eu já coloquei 4 pontos aqui, obrigatoriamente, o 5º ponto, ele vai ter que estar a uma distância menor de raiz de 2. Na pior das hipóteses, ele vai estar aqui. E ele estando aqui, ele está a uma distância menor do que a raiz de 2. Entenderam esse problema? Como que é? Ele é muito legal. Se eu colocar 5 pontos num quadrado, no máximo, 2 vão estar a uma distância menor que raiz de 2, tá? É o uso do princípio da casa dos pombos e o teorema de Pitágoras. Qualquer livro que você for estudar de princípio da casa dos pombos tem esse problema, tá? Não expliquei bem, não, mas não vou continuar explicando, não. A gente já está adiantado. Isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui é legal pra caramba. Você já ouviu falar? Pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro. Professora levou para a sala de aula uma caixa contendo 203 fichas vermelhas, 117 fichas brancas e 28 azuis. Ela pediu para os alunos irem até a caixa e, sem olhar, tirar uma ficha. Quantos estudantes terão que tirar ficha até que seja possível afirmar que pelo menos 3 fichas da mesma cor já foram retiradas? Esse é o princípio das casas generalizado, mas dá para entender. Olha, tá vendo esse número aqui, 203, 117, 28? Não serve para absolutamente nada.
Então a pessoa olha esses números aqui e elas pensam que tem alguma coisa a ver, é só para enganar. Então vamos lá. Eu quero garantir que que 3 fichas da mesma cor foram retiradas. Vamos pensar na pior das hipóteses. Esse é o princípio generalizado, tá? Foi lá uma pessoa, tirou vermelha. Pior das hipóteses. Foi lá, tirou vermelha. Se agora ela tirar vermelha, acabou. Eu quero a pior das hipóteses. Então, essa tira branca, essa tira branca. Se tirar branca de novo ou vermelha, acabou. Pior das hipóteses. Aí tira azul, aí tira azul. A próxima é obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente de uma cor repetida. Então, aqui eu tenho que tirar 7 fichas, tá? Isso é o princípio da casa dos pombos generalizado, que é o número mínimo é o número de casas vezes o número de pombos mais 1. Eu quero saber qual que é o mínimo de casas que eu tenho que ter para ter 3 pombos em uma casa, tá? Entendeu? Então, eu calculo o número de casas vezes o número de pombos, mais 1. O número de casas aí são as cores. Eu confundo. Vamos fazer um exemplo bom. Vamos fazer com o exemplo certinho. Isso aqui pula. Vamos pular. Vamos para o princípio da casa dos pombos generalizado, que eu vou falar. Princípio da casa dos pombos generalizado. Se NK mais 1 pombos são colocados em N casas de pombos, então pode dizer que em pelo menos uma das casas deverá conter K mais 1 pombos, tá? Então, os pombos são o quê? As fichas. As casas lá eram o quê? As cores. Então, se NK mais 1 fichas, no caso o N aqui era as 3 cores, e o K era as fichas que eu queria, 2. Então, se NK mais 1 são colocados em duas cores, não dá para aplicar fácil. É aquele exemplo, eu estou tentando forçar a barra porque eu pus exercício no lugar errado. Vamos tentar ver isso na prática, que eu acho que vai ser mais fácil de entender. Vamos lá. Ó. Desculpa, eu sempre... É uma coisa tão abstrata que eu me confundo ainda para explicar. Uma caixa contém 90 bolas, sendo 20 vermelhas, 30 verdes e 40 azuis. Determine o menor número de bolas que devemos tirar da caixa, sem lhe ver a cor, para que termos certeza de haver escolhido pelo menos 10 bolas da mesma cor. Tá? Então, eu quero tirar 10 bolas da mesma cor. Na caixa, eu tenho 90 bolas de 3 cores. Eu quero tirar pelo menos 10 bolas da mesma cor. Não sei se vocês conseguem ver que é só fazer 3 vezes 10 mais 1. O que seriam os pombos aqui? Os pombos são as bolas. E as casas são as cores. Eu quero tirar 10 bolas de 3 cores diferentes. O número mínimo que eu tenho que fazer é 10 vezes 3 mais 1. Eu tenho que tirar 30 mais 1, 31 bolas. Se eu tirar 31 bolas, eu posso garantir que vai ter 10 bolas da mesma cor. Só para entender isso, vamos supor que eu sou azarado. Tiro 10 bolas vermelhas, tiro 10 bolas verde e tiro 10 bolas azul. Certo? Não. Eu quero tirar 10 bolas da mesma cor. Eu tiro 9 bolas vermelhas, 9 bolas azuis e 9 bolas. Para ter certeza, parece que é 28. O que eu estou fazendo de errado? Alguém consegue identificar? Não é 31, não. Estou fazendo alguma coisa errada. Peraí. Pessoal, desculpa, buguei, que é o cansaço.
E a gente erra também, tá? Vamos, deixa eu só olhar aqui, tá? Eu tenho a cola. Eu tenho a cola prontinha. Eu também me meto a me dar aula, dar tantas aulas e a gente, na hora que vai fazer, a gente dá uma confundida um pouco. Essa questão eu tirei lá do portal da UBMEP. Eu, usando o princípio generalizado, eu chego em 31, mas raciocinando eu chego em 29. Deixa eu tentar entender, eu já tô com ela aberta aqui. Ó, então é o seguinte. É o seguinte. As bolas são pombos, certo? E as cores são casas. Então eu tenho 3 bolas, que é o pombo, certo? O pombo são as bolas e as casas são as cores, tá? Eu tenho 3 casinhas. Então eu preciso ter que, no máximo, porque é o seguinte, o que eu teria que falar aqui é que nk mais 1 tem que ser menor que 3 vezes 9 mais 1. Então, preciso de 10 bolas para ter 10 bolas da mesma cor. E é 28 mesmo. Nossa, eu acho que eu preciso explicar, preparar melhor para explicar esse tipo de coisa. Bom, pelo menos só vocês saberem que existe o princípio das casas dos pombos generalizado é importante. Para você entender melhor por que isso aqui funciona, é o seguinte, ó. Eu vou colocar em cada N casas de pombo, K pombos. Se eu colocar exatamente K pombos, ó, eu tenho uma casa, aqui eu ponho K pombo. Eu tenho outra casa, aqui eu ponho K pombo. Aqui eu tenho outra casa, eu ponho K pombo. Aqui eu tenho N casas. Se eu tiver NK mais um pombo, você concorda que esse mais um eu tenho que colocar em alguma das casas? Então, por isso que é o NK mais um. O que eu não consegui é tentar pensar como usar o NK mais um para resolver isso aqui. Tá? Mas claro que isso aqui, olha, vamos pensar, sem usar o princípio é bem fácil. Ó. Eu não quero, eu quero pensar a pior das hipóteses. Na pior das hipóteses, eu tiro 9 bolas vermelhas, eu tiro 9 bolas verdes e eu tiro 9 bolas azuis. A próxima, tá? Aí seria 3 vezes 9 mais 1. Olha aqui por quê. Porque o 10 bolas é o N mais 1 do princípio normal, tá? Então, 10 bolas é N mais 1, tá? Então, os pombos são as bolas e as casas são as cores. Só que o N aqui é 9, porque eu quero colocar 10 bolas. Lembra no princípio simples, eu tenho que tirar o N mais 1? E as cores é o K, é 3. Aí sim. Aí 9 vezes 3 mais 1, 28. Me desculpa confundir, tá? Não, mas aqui seria o resto só 1, entendeu? Vamos fazer um outro para ver se eu me confundo menos. Ó, considere um grupo com 90 torcedores. Então, os pombos são os torcedores. Cada um torcendo para o Flamengo, pelo Botafogo, pelo Fluminense ou pelo Vasco, tá? Então, as casas são os times. Mostre que nesse grupo há pelo menos 23 torcedores de um mesmo time. Então, veja, eu não tenho só um torcedor do mesmo time. Eu tenho 23 torcedores do mesmo time, tá? Então, a pergunta é um pouco maior. Ela não quer saber só quantos torcedores. Ela quer que você prove que você tem 28 torcedores. Então, a gente tem que fazer as contas para mostrar que isso é verdadeiro, tá? A gente tem que fazer as contas para mostrar que isso é verdadeiro. Vamos lá.
Ai, pessoal, tem hora que a gente dá um bugada. Acho que o estresse. Então, veja. Eu tenho 90 torcedores. Então, eu tenho 90 pombos. Não, N não é 90, não. Veja, aqui o N é 9 e eu tenho 90 bolas. N é o tanto de bola que eu quero tirar, tá? Então, eu tenho que ter 23 torcedores nesse grupo. Então, o N é 22, porque o 23 é o N mais 1. O N é 22. E o número de times, K, é 4, tá? Então, eu tenho que mostrar que KN mais 1 é menor que 90. Então, K é 4, N é 22, mais 1. Então, se eu tiver 89 torcedores, eu posso garantir que eu tenho pelo menos 23 torcedores de um time, tá? Claro que não precisa fazer isso. Eu pensaria da seguinte forma: mostre que nesse grupo há pelo menos 24, 3 torcedores do mesmo time. Veja, se tivesse 22 torcedores do Flamengo, 22 torcedores do Botafogo, 22 torcedores do Fluminense e 22 torcedores do Vasco, o outro era de um desses times. Então eu tenho 23 torcedores de um mesmo time. Mas, ó, se eu pensar em pombo e casa, lembrando que o que eu quero mostrar é sempre o N mais 1, agora eu acho que eu consigo explicar com facilidade. Eu recordei como que faz isso aqui. Vamos lá. A soma da idade de 5 alunos é igual a 86 anos. Prove que podem ser escolhidos 3, cuja soma das idades é maior do que 51. Então, aqui no caso, os pombos são os anos, tá? Cada ano. E a casa são os estudantes. Esse aqui é diferente, tá? Então, quantos pombos eu tenho? 86. Não, 86 é o total, tá? 86 é o NK mais 1. É menor que NK mais 1. Eu tenho 5 estudantes. Então, 5 estudantes é as casas. K é 5. Não vou nem colocar que é NK mais 1, porque pra gente não complicar. O que é isso que apareceu na tela? Eu vou escolher 3, cuja soma das idades é maior que 51 anos. Pessoal, eu acho que eu preciso treinar mais essa matéria. Eu tô me embananando. É mais difícil entender, depois que entende, é fácil de resolver, igual aquela outra de cima. Então, mas é que eu sei resolver, Paulo, sem usar o princípio da casa dos pombos. Estou tentando usar o princípio da casa dos pombos, mas eu não estou entendendo qual que é o N, o número de anos aqui. A idade é maior que 51, então esse N mais 1, então N é 50. Certo? Ah, não, são 3 estudantes. 3 estudantes, 50. Aí 3 vezes 50 mais 1, 151. Não deu. Pessoal, eu tô me embananando aqui. Eu consigo fazer isso de outra forma. Consigo fazer isso assim, quer ver? Vamos fazer de um outro jeito aqui que eu acho que vai me ajudar a entender. É porque, olha, eu tenho um defeito. Eu não preparei essa aula antes. Eu dei essa aula há muito tempo. Eu nem sei se eu resolvi esse exercício. Então, vamos lá. Eu tenho 5 estudantes. Vamos chamar de X1, X2, X3, X4 e X5. A soma das idades deles é 86. Eu quero escolher 3 deles. Vamos chamar de X1, XI, XJ e XK, de forma que essa soma é maior do que 51 anos. Qualquer 3 que eu escolher, a soma vai ser maior que 51, tá? Não, mas... Tá, vamos... Na pior das hipóteses, esse tem 0 anos, esse tem 0 anos, esse tem 0 anos, esse tem 0 anos e esse tem 86. Nesse caso,
eu escolho 3 dá menor que 51. Tá errado, é. Olha aí. 0,00086. Se eu posso escolher 000, não é maior que 51. Certo? Tem algum problema essa questão. A soma de idade de 5 estudantes é igual a 86. Aqui, 86. Eu posso ter 5 estudantes com 0 e um com 86. Então, esse problema tem problema. Tá? Então, eu não vou nem resolver ele, não. Tá? Porque eu já provei que é falso. Tá? Deve ter alguma outra restrição. Ó, existe N pessoas na mesma sala. Quantas pessoas são necessárias para ter certeza que 3 nasceram no mesmo dia? O 3 é o N mais 1. Tá? Então, 3 é N mais 1. Então, N pessoas na sala. O K é o N. Não, o NK mais 1 é o N. Quantas pessoas que eu preciso para ter certeza? O K é 12. Certo? K é 12. O N é 2, então. Quantas pessoas são necessárias para ter 3 que nasceram no mesmo mês? 2 vezes 12 mais 1. Eu preciso ter 25 pessoas. Essa aqui é fácil, tá? Não tinha que ser 3 vezes 12? Não, 2. Não é 3 pessoas? Porque N tem 3 nasceram no mesmo mês. Esse 3 é o N mais 1. É o pombo que entrou a mais na casa, entendeu? Ah, tá, entendi. Tá? Então, a minha meta é o N mais 1. Então, o N é 2 e o K é 12. Então, 2 vezes 12 mais 1. Lucas, então, mas eu achei um exemplo que mostra, ó, pode ser escolhido 3. Ah, eu quero que prove que dá para escolher 3, que a soma das idades é maior que 51. Não estou dizendo que sempre isso vai acontecer. Na pior das hipóteses, 86 é 86 mais 1. O Lucas falou certo. Vamos dividir 85 por 5. 85 por 5 é 17. 19, né? Não, 17 mesmo. Então pode ser que esse tenha 17, 17, 17, 17 e esse vai ter 18. Então eu provei dando um exemplo. Tá? Então, eu poderia dizer que 17 vezes 3 mais 1 é 51. Então, o 3 é o N mais 1. E o 17 é o K. Não sei, eu não sei associar isso ao princípio da casa dos pombos. Ó. O Lucas está certo. Consegui provar que tem 3 que é a soma maior que 51. Isso aqui tem um outro jeito de fazer isso aqui, usando a média aritmética. É o que eu vou falar daqui a pouquinho, que é o último assunto dessa semana longuíssima de aula e que veio poucos alunos para o meu gosto, tá? Eu achei que a aula de Picard ia vir mais gente. Qual o menor número de pessoas num grupo para garantir que pelo menos 4 nasceram no mesmo mês? Olha aqui, Paula. 4 é o N mais 1, certo? Então, o N é 3. O 4 é os pombos, tá? As casas é 12. Então, aqui é 3 vezes 12 mais 1, 37. Eu acho que se eu começasse de exemplo assim, era mais fácil. O nome disso aqui é Princípio das Casas dos Pombos Generalizado. Generalizado, tá? É o PCP generalizado. É um negocinho tão gostoso de resolver. Mas você viu que eu me confundi. Ó, uma máquina contém pequenas bolas de borracha e 10 cores distintas. São 10 bolas de cada cor, não tem o resto da pergunta. Ó, ao inserir uma moeda, uma bola é expelida ao acaso. Para garantir a retirada de 4 bolas da mesma cor, qual o menor número de moedas deve ser inserido na máquina? É desse exercício, ó. Então, eu tenho 10 cores de bola, 10 bolas de cada cor. Eu tenho 10 cores de bola, tá? Então, eu tenho... Vamos fazer. Ficou errado. Eu tenho 10 cores de bola. Eu quero garantir a retirada de 4 bolas. Então, N igual a 3. E a quantidade K de bola é 10. Então, 3 vezes 10 mais 1
eu tenho que inserir 31 moedas para garantir. Esses exemplos aqui são mais fáceis, né? Aí tem um tanto aqui. Agora eu quero mostrar o mais importante dessa aula aqui, que é ajudar a fazer aquele exercício. O seguinte. Ao menos um dos termos de uma lista é maior ou igual à média aritmética. E quando um desses números for maior do que a média, vai ter um menor que a média. Então, se eu colocar 5 números aqui, tá? E eu tenho uma média. A média desses números é x. Tem duas hipóteses. Ou todos eles são igual à média, tá? Ou eu tenho um maior que a média e um menor que a média. Isso é obrigatório. Ou todos são igual à média, ou um é maior que a média e um é menor que a média. Isso dá para provar pelo princípio da casa dos pombos. Eu não vou fazer isso agora, mas naquele exercício, Lucas, você provou isso, ó. 17, 17, 17, 17, 18. A média era 86 dividido por 5. A soma é 86. 86 dividido por 5. Acho que aquele exercício devia ser de 17,6. Então, eu obrigatoriamente tenho um elemento que é maior do que esse aqui, certo? Se eu for escrever 5 números somados de 81, tem que ter pelo menos um deles maior que 17,6. Se for número inteiro, para a soma dar 86, né? Para a soma dar 86, eu tenho que ter pelo menos um número maior que 17,6, um 18, e pelo menos um dos números aqui é menor que 17. No caso, pode ser todos, tá? Então, isso é princípio da casa dos pombos também, porque prova por ela. Ó, mostra que num grupo de 54 pessoas, ao menos 5 fazem aniversário no mesmo mês. É só fazer a conta, ó. 54 dividido por 5 é igual a quanto? Não, peraí. Deixa eu fazer diferente. Considera que tem X1 é as pessoas que nasceram no mês de janeiro, tá? X2 é que nasceram em fevereiro, X3 que nasceram em março, até X12 a que nasceram em dezembro, tá? Então a Paula nasceu em outubro, né, Paula? Então se a Paula nasceu em outubro, ela maio você nasceu, Paula? É o X o número do mês. Então, maio, então você está no X5, tá? Eu quero mostrar que pelo menos 5 fazem aniversário em um mês. Em um mês. Um determinado mês. Veja bem. A média aqui são 12 elementos. A média, que eu vou chamar de x barra, é 54 dividido por 12. 54 dividido por 12 é 4,5. Então, necessariamente, um dos x, algum número ali, vai ser maior que a média, pela propriedade que eu mostrei, que é igual a 4,5. Então, está provado o que eu falei. Um dos números é maior do que a média 4,5. Tá certo? Basta fazer isso. Basta você tirar a média e mostrar que pelo menos 5 faz aniversário no mesmo mês. Por outro lado, se você pensar, se todo mês 4 fizer aniversário, 4 vezes 12, 48. Mais 1, 49. Se tiver 49 pessoas, tá? Já basta. Vamos fazer o próximo. 40.100 candidatos do pote estão fazendo uma prova de 20 questões com 5 alternativas por questão. Suponha que um candidato deixe de responder alguma questão. Considere a afirmação. Pelo menos K candidatos responderam de modo idêntico às 4 primeiras questões da prova. Determine o maior valor de N para que a afirmação seja certamente verdadeira. Eu só não sei onde está o N aí. Não é o K?
Maior valor de K, né? Então, presta atenção. Eu estou falando só das 4 primeiras questões, né? Só das 4 primeiras questões. Então, para responder as 4 primeiras questões, tem quantas maneiras de você responder as 4 primeiras questões? Aqui você pode pôr 5 opções, aqui você pode 5 opções, aqui você pode 5 opções, aqui você pode 5 opções. Você tem 5 elevado a 4 maneiras de responder as 20 primeiras questões. 5 elevado a 4 é 625. Você tem 625 maneiras de responder as 4 primeiras questões, certo? Aí eu quero saber quantos candidatos responderam de forma idêntica. Presta atenção. Eu tenho 625 maneiras de responder a prova. E essas 625 maneiras representa a soma dos 4.100. 40.100. A média aqui seria 4.100 dividido por 625. Alguém faz essa conta aí para mim? 4.100 dividido por 625? Vamos ver se dá tempo de eu fazer. Alguém faz mais rápido que eu. R$ 64,16. Então, veja. Então, pelo menos um desses grupos tem 65. Então, tem pelo menos 65 candidatos que respondeu de forma idêntica. Então, pelo menos 65 candidatos responderam de forma idêntica. Eu tenho que aperfeiçoar essa minha aula, tá? Queria que vocês me ajudassem a tentar arrumar mais engajamento para minha aula. Não é possível que num Brasil tão grande e em outros candidatos, outros países que falam língua portuguesa, Portugal, Moçambique, Angola, não vai ter gente afim, pelo menos uns 90 afim de assistir a aula. Vamos fazer a última questão da semana, tá? 98.305 candidatos estão fazendo uma questão de uma prova de 20 questões de certo ou errado. Suponha que nenhum candidato deixe de responder alguma questão. Considere a afirmação. Pelo menos 4 candidatos responderam de modo idêntico às N primeiras questões da prova. Determine o maior valor de N para que a afirmação seja verdadeira. Tá, veja bem. Tem 2 opções de responder a cada questão, certo? Então, de responder a primeira questão, você tem 2 maneiras. Segunda questão, 2 maneiras. Terceira questão, 2 maneiras. É só certo ou errado. Não é 5 alternativo. Enésima questão, 2 maneiras. Então, eu tenho 2 elevado a n maneiras de responder essa prova. Então, eu teria aqui x1 mais x2 mais x3 mais x2 elevado a n é igual a 98.305 candidatos. Certo? Eu quero saber o n, que é menor que 20, de modo que 4 responderam de forma idêntica. Pelo menos 4. Então, o que eu tenho que ter? Que essa divisão aqui, pelo menos 4 responder da mesma maneira. O 4, se você olhar ali, ó, é a média. Quer dizer, o número é menor que a média. Então, esse número aqui tem que ser menor ou igual a 4. Tá? Então, eu caio numa inequação exponencial. 4 vezes 2 elevado a n. Vamos dividir tudo por 4. Alguém divide aí para mim 98.305 por 4? Essa questão é legal, hein? (24.576) é menor que 2 elevado a n. Eu preciso achar o 2 elevado a quanto
menor possível, maior possível para que isso seja verdadeiro. Então, só fazer as potências de 2, ó. 2 elevado a 10 é 1024, eu sei de cor. 2 elevado a 11, 2048. 2 elevado a 12, 4.096. 2 elevado a 13, 8.192. 12 elevado a 14, 16.656. Passou de 14, já vai ser maior, porque vai dar 32 mil. Então é no máximo 14. Que o N é menor ou igual a 14. Certo? Ok? Acho que eu pus sinal errado aqui, acho que era maior ou menor, mas a ideia é a mesma. Eu estou muito cansado, pessoal. Tem 6 pessoas assistindo, 6 pessoas importantes, mas já eu acho que foi bom. Semana que vem a gente continua. Eu queria que vocês me ajudassem a ganhar engajamento, a mais gente participando. Tá? Vocês estão me ouvindo? Ai, Elaine, mas eu errei muito, viu? Eu errei muito na aula. Porque eu não consigo preparar tão bem as aulas pela falta de tempo, sabe? Mas, assim, sempre foi assim, e até bom, porque quando eu não preparo bem, o aluno aprende comigo, tentando me ajudar, sabe? Verdade. Vai pegando os passo a passo, alguma coisa assim, aprende alguma coisa a mais. Mas é difícil, essas questões aí, não são simples, não. Não são. Essa semana, qual outro assunto que eu buguei na aula, Paula? Teve um assunto que eu também buguei na aula. Foram dois assuntos que eu buguei. Qual que foi o outro? Foi da equação diofantina, né? Não foi da equação diofantina? Acho que foi a de ontem, não foi? A equação diofantina? Eu buguei na aula de equação diofantina também. Porque não é muito fácil, né? Equação diofantina é um negócio puxado. Então, e tem gente aqui que ficou a semana inteira na aula. O Zé Luiz veio todo dia praticamente na aula. A Maiara e a Mariana vieram a semana inteira. A Paula, o Lucas. Foi muito boa essa semana. Acho que deu para aprender muita coisa. Agora eles têm 3 dias de folga. Não vou dar nenhuma aula nem amanhã, nem segunda, nem terça. Mas quarta-feira eu vou retomar. Quarta-feira tem quarta, quinta e sexta, tem 6 horas de aula cada dia, tá? Paula, põe as redes sociais aí, pede, Eliane, acho que só você que ainda não sei se seguiu a gente, os outros seguem, tá? Vale muito a pena seguir. Semana que vem tem aula, é tudo aula básica, né? O Teorema de Pitágoras, equação do primeiro e segundo grau, mas tem algumas aulas mais avançadas, como foi a de agora, tá? Então, eu quero agradecer a presença de todos e desejar, o Lucas também veio a semana inteira, e desejar um ótimo final de semana para vocês, tá? Muito obrigado pela participação, continuem participando e bom final de semana. E muito obrigado. Eu estou partindo já. Final de semana ainda eu vou enviar as questões por YouTube.